1 João, capítulo de número 5, a partir do versículo 6. João, capítulo 5, a partir do versículo 6, nós iniciamos uma nova sessão, já no último capítulo desta carta, nos aproximando já da conclusão desta série em 1 João. Nós estudaremos hoje, ou iniciaremos, na realidade, o estudo hoje de uma parte do capítulo que compreende os versículos de 6 a 10. E o que é que esta parte aqui, esta seção, ela trata? Este parágrafo aí, o testemunho de Deus sobre Jesus Cristo. Nós vamos encontrar nesta passagem o apóstolo João, ele apresentando aos seus leitores as evidências, as provas dadas por Deus de que Jesus Cristo é seu Filho, o Salvador do mundo. Nós vamos também perceber que o testemunho de Deus de que a vida eterna está em Jesus Cristo é apresentado aqui também. Então, dos versículos de 6 a 10, 1 João 5, eu convido a igreja para ler comigo. Vamos ler juntos esta parte aqui, a parte que nós vamos estudar. Vamos começar a estudar hoje pela manhã. Vamos lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia. É dia do Senhor, dia em que cessamos os nossos labores, o nosso trabalho e nos reunimos como teu povo, buscando a tua face e a tua presença. E em adoração, Senhor, revelamos a nossa gratidão, porque não merecíamos, ó Senhor, tão grande salvação. Mas o Senhor nos amou tanto, que enviou o teu próprio Filho, Jesus Cristo, como o nosso Salvador, como o nosso Libertador, o Redentor da nossa alma. Nós te louvamos, ó Senhor, porque neste dia nós podemos cantar louvores ao Senhor, oferecer como congregação as nossas orações, aprender mais da tua santa palavra, ouvir-te, Senhor, falar no momento em que o Evangelho é anunciado. Reconhecemos, ó Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações. O nosso entendimento é fraco, Senhor, a nossa memória também. De forma que, Senhor, nós te rogamos mais uma vez, ajuda-nos a entender e fala ao nosso coração. Ajuda-nos a vencermos as barreiras, aquelas que limitam a nossa compreensão, o nosso entendimento, a barreira do tempo, a barreira da linguagem, a barreira da comunicação, a barreira da nossa própria incredulidade e dureza de coração. Senhor, quebranta-nos mais uma vez. Amolece o nosso coração com o fogo do Teu Espírito e esmiuça, Senhor Deus, o nosso duro coração com a Tua palavra, que é o martelo que esmaga a penha. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos a Cristo, o centro da revelação das Escrituras. É no nome dele que oramos. Amém. Nós vimos na passagem anterior como o apóstolo João ele termina aquilo que ele vem ensinando antes à igreja da Ásia Menor, ou às igrejas da Ásia Menor, com uma declaração. Vejam só comigo mais uma vez. No versículo 5 aí do capítulo,
que nós estamos estudando, capítulo 5, a conclusão de João, a sua declaração final é a seguinte: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que João estava querendo dizer é que, mediante a fé no Filho de Deus, o crente ele não será condenado com este mundo. Desta forma, o que João estava querendo ensinar é que a verdadeira salvação ou redenção do crente não estava em ter a sua alma liberta do corpo, que era o ensinamento dos falsos mestres naquele momento, naquele período, de modo que eles ensinavam que você precisava destruir o seu corpo. De que maneira? Fazendo tudo o que não prestava, porque o corpo, na realidade, era a prisão da alma, o aprisionamento da alma. João diz, não, está tudo errado. Ele apresenta e ele ensina que o conhecimento a respeito de Cristo, a fé em Jesus Cristo, é quem concede a vitória ao crente. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo e não em outra pessoa ou em outra forma de conhecimento. E agora, o que é que o apóstolo João ele vai fazer? O que eu já disse introdutoriamente. Ele vai apresentar provas claras pelas quais todo crente pode estar seguro que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Salvador. É o Salvador dos eleitos, é o Salvador dos eleitos de Deus. Então, a primeira parte, e eu acredito que hoje nós trabalharemos apenas ela está no versículo de número 6, que vocês leram comigo, e nesta primeira parte eu convido vocês a lermos juntos mais uma vez, este testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo. Ele será apresentado por João no destaque, na apresentação daquilo que aconteceu ou que ocorreu na história da salvação, na história da redenção, na história e missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler juntos o versículo 6, mais uma vez, vamos lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, João ele está apresentando de início dois testemunhos da parte de Deus que estão atrelados entre si. Estes dois testemunhos que estão ligados entre si são testemunhos a respeito de Jesus Cristo. Vejam só, olhem novamente comigo para o versículo 6, olhem só comigo. Na primeira parte do versículo 6, o apóstolo, inspirado pelo Divino Espírito Santo de Deus, afirma: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Às vezes nós passamos por esta passagem da Bíblia e não compreendemos bem o significado do termo água e sangue. Por que isso? Ele se repete mais à frente. Qual o significado desta expressão? É o nosso desafio tentar entender hoje e buscar uma aplicação real, viva para a nossa alma. O que João quer dizer aqui no início do versículo 6, irmãos, é que aquele que veio com a água do seu batismo e o sangue da sua morte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está fazendo aqui é tomando a água e o sangue como referências de dois eventos importantes para a história da nossa salvação. São dois momentos históricos, dois eventos históricos na vida de Jesus que dão testemunho de que ele veio ao mundo, ou seja, o testemunho de sua encarnação, e também que dá testemunho da sua verdadeira divindade, Então, que eventos são esses aqui? Ilustrados pela água e pelo sangue: batismo de Jesus e a morte de Jesus. Vamos lembrar um pouco juntos aqui. Deixe marcado 1 João, vamos para o Evangelho de João, vamos para lá. Evangelho de João, capítulo 1, vamos lá. Podem deixar marcado aí, que nós vamos voltar. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 em diante, nós vamos ler até o versículo
33. Vamos ler a partir do versículo 29, vamos começar. 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então vejam só, o que o profeta João Batista está afirmando, o que o profeta João Batista está dizendo, é algo que o Senhor lhe revelou. Como profeta, ele deveria aguardar o Cristo, o Messias prometido, Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele contempla a Jesus passar diante de si, e juntamente com seus discípulos ele afirma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que João continua a dizer? Versículo 30, vocês leram comigo. É este a favor de quem eu disse. É ele a pessoa certa. Após mim vem um varão. Lembram que eu falei isso para vocês? João Batista afirmando para os seus discípulos: após mim vem um varão que tem a primazia, ou seja, ele é o primeiro. E por quê? Porque ele já existia antes de mim. Uma referência clara à divindade de Jesus Cristo. Lembrem-se que Jesus nasceu depois de João. Lembrem-se que João não está dizendo aqui apenas, ou se referindo apenas a um limite de tempo terreno, mas ele está dizendo que Jesus já existia antes mesmo de ele existir. Aí, de João, do próprio João Batista existir. Aí quando nós lemos o versículo 31, o que é que ele continua a dizer, a afirmar? Vamos ler? Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, o evento histórico importante, preparativo para a chegada do Messias, seria aquele instante de tempo, aquele período de tempo em que o último grande profeta, recebendo pais e filhos para a chegada do Messias, os batizasse. Só que o significado daquele batismo, que era para arrependimento e preparação para a chegada do Messias, ganharia maior, mais profundo e perfeito sentido quando o próprio Senhor Jesus Cristo recebesse um batismo. Aí nós vamos continuar. João, ele precisava fazer a coisa certa, e ele está aqui lembrando tudo o que deveria acontecer. Versículo 32, vamos ler. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. 33, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista, nós percebemos aqui, após ter batizado a Jesus Cristo, ele afirma para os seus discípulos que recebeu orientação expressa de Deus, o Pai, que o Messias seria conhecido pela vinda do Espírito sobre ele naquele dia, naquele momento, na ocasião do batismo com água. Lembrem comigo que quando Jesus se apresentou para o batismo, João disse: mas eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor é que deveria me batizar. O Senhor não precisa se arrepender de nada. E os falsos mestres ainda hoje ensinam que ali há uma clara revelação de que Jesus admitiu seus próprios erros. Não. De maneira muito triste, até mesmo um professor meu, hoje ele não é mais pastor presbiteriano, ele deixou a fé bíblica e ele afirmou em sala de aula: olha, Jesus estava admitindo ali ser pecador, blasfêmia. Não, porque quando João Batista replica o seu pedido, o que é que Jesus disse? Não, João, deixe que aconteça, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus historicamente estava marcando aquele evento, o seu batismo com água,
testificando da sua encarnação e da sua humilhação, substituindo a cada um de nós. Quando ele mesmo, Cordeiro de Deus, se sacrificou no meu lugar e no seu lugar. Então, vejam só, quando o Senhor Jesus foi batizado, Deus o Pai declarou, nós encontramos isso no Evangelho de Mateus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi o que João Batista ouviu, foi o que o Senhor tinha dito a ele: olha, você vai batizar com água, e quando você estiver fazendo isso no Messias, batizando o Messias, você vai perceber a vinda do Espírito Santo, você vai notar de forma corpórea, como uma pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele. E aí João então não teve outra coisa a dizer: de fato eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Mas nós ainda percebemos que a morte de Jesus foi aquele outro evento histórico onde Deus o Pai deu testemunho de que o seu Filho era o Salvador do mundo. Primeiro o batismo, a água simbolizava isto, simboliza ainda hoje, e depois o sangue. O sangue também. Lembrem que o apóstolo João, em sua carta, ele afirmou: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Aí, quando nós examinamos outro evangelho, o que é que nós vamos perceber? Vamos para Mateus 27. Agora, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 27, já penúltimo capítulo. E aí o que é que nós percebemos lá? No capítulo 27. Vamos ler juntos o versículo 45. No momento da morte de Jesus, o que é que aconteceu? Do mesmo modo que quando João batizou a Jesus, aquele evento foi marcante, o Espírito desceu em forma de pomba, todos ouviram uma voz testemunhando, a Trindade testemunhando que ele, de fato, o Filho de Deus, era o Salvador. A morte também retrata um acontecimento totalmente impactante, extraordinário e diferente no dia em que Jesus derramou o seu sangue. Versículo 45, vamos ler juntos, vamos lá. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. No momento de maior brilho e luminosidade do sol, no momento em que todos deveriam contemplarem-se uns aos outros por conta da claridade do dia, o evangelista Mateus registra que houve profunda escuridão sobre a terra. Por ocasião da morte de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, quando o seu sangue foi derramado sobre a cruz, novamente o Pai deu testemunho dele. Veio escuridão sobre a terra. O que mais que nós percebemos? Versículo 51 a 53. O que foi que aconteceu também? Vamos ler. 51 a 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, veio escuridão sobre a terra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve tremor de terra e mortos saíram dos sepulcros. Percebam que estes milagres foram testemunhos de Deus a respeito de seu Filho, e eles convenceram, persuadiram na ocasião, pelo menos um homem, de que de fato aquele que estava morrendo não era apenas homem, mas era Deus homem. Vejam aí comigo o versículo 57, é o 57, não, o 54 aí na sequência. Olha o que acontece naquele período, naquele dia, na realidade. Vamos ler o versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Então, percebam que o centurião romano, os que estavam com ele também, outros soldados romanos,
chegaram à conclusão daquilo que todos estavam negando, e que foi motivo de zombaria, de escárnio e da crucificação de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, e acusado de blasfêmia, os judeus ordenaram que ele fosse crucificado. Os romanos fizeram isso. E aí, o que acontece no dia da morte de Jesus, quando o seu sangue é derramado, assim como no dia de seu batismo, o Pai dá testemunho de que ele era de fato o Filho de Deus. Então, irmãos, no batismo e na morte de Jesus, portanto, Deus deu testemunho de seu Filho. Deus deu testemunho de seu Filho. Vamos voltar para 1 João para a gente terminar. Então, o que nós vimos é que João enfatiza que a água e o sangue estão juntos como testemunhas. São testemunhas, são sinais que nos fazem lembrar, ilustram eventos históricos que aconteceram e que de fato se cumpriram. Na continuação aí do versículo 6 de 1 João 5, nós vamos notar na parte B do versículo, a parte B diz assim: não somente com água, mas também com a água e com sangue. Então, João certamente entendeu o significado destes dois eventos aí, quando ele testemunhou sangue e água saindo do lado de Jesus. Humanidade e divindade. É também provável que João estivesse reagindo ao ensino dos falsos mestres. Eu já disse a vocês, eu acho que pelo menos uma vez, de que eles afirmavam que Jesus Cristo, ele nasceu homem. Em determinado momento de seu ministério, o Cristo desce sobre ele, na ocasião do seu batismo, e quando ele está sendo morto, o Cristo divino sai e o Jesus homem é quem morre. Então, o que João está combatendo aqui é que, na realidade, o Deus homem, o verbo de Deus encarnado, que João Batista disse, olha, ele já existia antes de mim, ele não se separou e nunca mais se separará destas duas naturezas. Ele sempre foi Deus como Pai, e quando ele encarnou, ele se tornou o homem como nós, homem perfeito, sem pecado, e assim ele se encontra nos céus. Muitos questionam e afirmam, mas será que Jesus ainda continua como ele viveu aqui nesta terra? As evidências bíblicas comprovam que quando ele ressuscita, ele diz, por exemplo, para Tomé, o discípulo incrédulo, que tocasse nele. Depois, mais 500 pessoas viram ele em forma humana, como sempre foi quando encarnou. Ele não mudou, ele não era um fantasma. Ele pegou na mão de Pedro quando ele afundou por conta da sua falta de fé e o ergueu. De modo que, meus irmãos, Jesus Cristo, desde a encarnação e até hoje, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o será para sempre. Por isso que o apóstolo João, ele afirma em seu evangelho e em sua carta também a divindade de Jesus. Ele diz que foi Jesus o Cristo que morreu na cruz. Não são duas pessoas diferentes, mas é um Senhor que possui duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Aí no final nós vamos perceber como é que esta verdade ela se encaixa em nossa mente, em nossa cabeça. E aí nós vamos terminar. No final do versículo 6, o que é que nós vamos perceber? Vejam só. Eu vou pedir para vocês lerem comigo novamente, para que esse versículo ele fique bem fixado em nossa cabeça, em nossa mente e em nosso coração. Vamos ler de novo, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então nós vimos que os dois momentos, água e sangue, essas duas figuras ilustram dois momentos históricos. A ênfase que João dá em não somente água, mas também sangue, certamente foi uma forma de lembrar ao povo de Deus que aquela ideia de que Jesus se separou na hora da morte da sua natureza divina era um conceito errado, antibíblico e absurdo. E agora ele vai concluir dizendo o seguinte, que além do testemunho destes fatos históricos, há ainda um outro. Ele diz no versículo 6 aí, olhem novamente comigo, lá no final. E o Espírito
é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, quando o apóstolo João diz que o Espírito é a verdade, ele não está negando o seu caráter pessoal. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como as seitas, elas costumam negar, dizendo, está vendo, o Espírito é uma força, o Espírito é a verdade. Não, o que é que João está querendo dizer aqui? Simplesmente, ele está querendo dizer que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Ou seja, sua missão é transmitir a verdade sobre Cristo. Qual é o problema, ou qual foi o problema do movimento carismático que na década de 70 influenciou muitas igrejas históricas, em especial falando da nossa denominação, as igrejas presbiterianas, mas tantas outras igrejas, e que perdeu o seu foco? O objetivo prático era de uma igreja mais pura, de uma igreja mais santa, de uma igreja que experimentasse um verdadeiro avivamento. Mas onde é que eles perderam o foco? O movimento carismático perdeu o seu foco quando começou a ensinar, e ainda hoje faz isto, de maneira errada, o papel e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ou seja, ele transmite a verdade sobre Jesus Cristo. Vamos para o Evangelho de João novamente. Vamos para lá. Vejam só que interessante aqui. A nossa última inserção, ou exame no Evangelho de João, nesta manhã, vai nos ensinar o seguinte. Olhem só que interessante aqui. Jesus, confortando os seus discípulos, ele afirmou o seguinte, João 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. Vamos ler, vamos lá. Todo mundo achou? Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus está dizendo que o Espírito da verdade seria enviado, consolaria os crentes, e o mundo não conheceria. Por quê? Porque somente os crentes conhecem o Espírito Santo de Deus, porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, somos filhos do Pai. Aí no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 13, versículos 12 e 13, o que é que nós lemos também a respeito da missão do Espírito? Percebam que o Senhor vai dedicar capítulo 14, ele vai falar sobre a missão do Espírito. Depois ele retoma o assunto no capítulo 16 deste mesmo Evangelho. Aí quando nós chegamos no versículo 12 e 13, o que é que nós encontramos? Vamos ler. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, a missão, o papel do Espírito Santo, que é chamado Espírito da verdade, não é tomar o lugar que pertence ao Redentor. Veja, as pessoas da Trindade, as três pessoas da Trindade são iguais, semelhantes em glória, honra, poder, majestade, divindade. Mas cada uma delas exerce um papel diferente. De que maneira eu posso tornar esta explicação mais fácil, mais acessível para a gente? Vejam só. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais diante de Deus.
Nós, homens e mulheres, possuímos a imagem e semelhança de Deus, mas conquanto sejamos iguais, desempenhamos papéis diferentes na obra e na missão que o Senhor nos confiou. Então, um homem não pode fazer o papel da mulher e a mulher não pode fazer o papel do homem. Deus estabeleceu o homem e entregou a ele funções específicas, e a mulher também. Estes papéis não podem ser invertidos, mas não é porque estes papéis funcionam como Deus deseja que funcionem, que a mulher ela ficará debaixo, ou que o homem ficará acima, e que o homem terá um poder maior e uma glória maior. Mas desempenhando os seus papéis, entendendo a sua função no corpo de Cristo, agirão assim como a Santíssima Trindade também age. O Pai é aquele que planeja na eternidade a nossa redenção. O Filho é aquele que vem, que executa, que cumpre a lei e que se sacrifica e derrama o seu sangue por seu povo. O Espírito é aquele que vem para convencer em nossos corações que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Percebam então, irmãos, que o grande problema que começou na década de 70 nas igrejas históricas, mas em nosso país começou em 1910, quando o movimento pentecostal ele entrou no Brasil, foi sobrepujar a obra de Cristo, foi substituir a obra de Cristo e dizer agora que nós estamos vivendo a era ou o tempo do Espírito Santo, quando na realidade o Espírito Santo é o autor divino das Escrituras, quando na realidade o Espírito Santo é aquele que habita em nós e nos leva até Cristo, quando na verdade o Espírito Santo é aquele que por sua palavra nos santifica, nos dá entendimento, nos dá discernimento, e ele sempre trabalha por detrás dos holofotes. O centro sempre aponta para Cristo. A luz do Evangelho sempre aponta para Cristo, para que os pecadores o conheçam e sejam salvos. Então, irmãos, concluindo, o que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o batismo e a morte de Cristo são evidências históricas e concretas da sua humanidade e da sua divindade. Porém, é o Espírito Santo quem convence as pessoas da verdade a respeito destas provas. Então, através da pregação do Evangelho e do ensino do Evangelho, o Espírito Santo dá testemunho a respeito de Cristo, e aí para que caia toda a nossa vaidade, toda a nossa arrogância, toda a nossa suposta capacidade de compreensão, nós aprendemos então na Bíblia que sem este testemunho do Espírito, ninguém entenderia o que o batismo e a morte de Cristo significaram e significam, e a mensagem do Evangelho ela se tornaria ineficaz. De forma que um homem, ele pode estudar toda a Bíblia, ele pode estudar as línguas originais, ele pode subir aqui e até pregar, ele pode trazer explicações e aplicações para a igreja, mas se o testemunho do Espírito não falar ao seu coração, isso não funcionará de nada para ele, e ele irá crer, ele saberá, assim como os demônios creem e tremem, mas a verdade não encontrará lugar especial em seu coração, não fará sentido para ele, porque somente o Espírito faz com que o crente entenda por que água e por que sangue, por que batismo e por que morte, porque Cristo Jesus é o nosso maravilhoso Salvador. Então louvemos a Deus neste dia, porque nós somos fruto desta conquista e vitória do nosso Senhor, e pela fé nós devemos receber esta palavra, o testemunho verdadeiro e real do Pai, de que de fato nós somos filhos de Deus e fomos comprados por preço. Portanto, glorifiquemos ao Senhor com o nosso corpo, porque nós pertencemos a Deus. Oremos. Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, pela maravilhosa mensagem da cruz, porque não é outro quem dá testemunho a respeito do Filho, senão o próprio Senhor das nossas vidas, soberano sobre a terra, nosso Criador. E porque
o testemunho na história foi todo preparado pelo Senhor, escrito pelo Senhor, para que quando ouvíssemos estas coisas, fôssemos convencidos pelo Teu Santo Espírito, aquele que consola o coração dos crentes, e retira de seus corações todo o medo e toda a culpa, porque o verdadeiro amor joga fora todo o medo, e nós podemos crer que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único mediador, o único redentor, Senhor e Salvador de seu povo eleito. Ó Senhor, dá-nos que neste dia, por Tua infinita misericórdia, experimentemos esta bênção, esta dádiva, a cada momento, a cada instante, aqui unidos com Cristo, em comunhão com os irmãos, ao estudarmos, ao aprendermos, ao cantarmos, ao orarmos, ao vivenciarmos este dia como um prenúncio da glória por vir. Uma preparação santa daquele glorioso dia onde nós estaremos juntos com o Senhor e com os nossos irmãos que já partiram. E que a cada momento os significados da água e do sangue ganhem sentido profundo, real, espiritual para as nossas almas. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Redentor. É no nome dEle que Te louvamos. Amém.